Canto Brasileiro, de Paulo César Pinheiro. Meu coração é um violão de Espanha. Meu sangue quente é o banjo americano. A minha voz é o cello da Alemanha. Meu sentimento é o bandolim cigano. Minha mágoa é o som francês do acordeon. Meu crânio é a gaita de fole escocesa. Meus nervos são como bandoneon. Minha calma é igual guitarra portuguesa. Meu olho envolve como flauta indiana. Minha loucura é como harpa romana. Meu grito é o corno inglês de desespero. Maldito ou bíblico, demônio ou santo, cada país foi me emprestando um canto e assim nasceu meu canto brasileiro. Está no ar mais um Alagoas, Arte e Cultura. Olha, depois desse poema maravilhoso que já canta a bola do que vem aí pela frente, a gente vai agora começar para valer mais um Alagoas, Arte e Cultura, desta vez com um convidado especialíssimo, admirado por todos nós aqui em Alagoas, principalmente por todos os instrumentistas e músicos. É uma lenda do pífano brasileiro, uma lenda dos instrumentos de sopro brasileiro. Eu estou falando nada mais, nada menos que Carlos Malta. Carlos, prazerzaço, rapaz. Prazerzaço estar com você aqui, para a gente bater um papo, né? Isso hoje é factível isso. Você no Rio, eu aqui, e a gente pode conversar com todo o Brasil a partir desse novo formato, essa coisa boa, né, que nos trouxe a pandemia. Se houve uma coisa boa, foi essa possibilidade de nós estarmos assim conectados. Então, falar um pouco do teu trabalho, rapaz, do teu trabalho ao longo do tempo, né, e basicamente do trabalho todo, mas em particular de uma parte do trabalho que interessa muito a nós nordestinos, que é o seu trabalho com pife. Né? E quero começar logo por ele. Você tem um grupo, né, além de tocar com várias pessoas, você tem um grupo que é o Pife Moderno, né, faz parte de uma formação de pífanos, flautas, percussiva, né, e que está fazendo aniversário. Né, e que faz aniversário trazendo assim um trabalho ineditíssimo, né, que é o trabalho do nosso querido Gilberto Gil, né, transposto para a linguagem do pífano. Fala um pouco sobre ele aí, como é que foi esse desafio, de onde é que veio essa ideia. Você já tocava com Gil, já tinha tocado com Gil antes, né? Já. Fala um pouco, a bola tá com você. Vai que é tua, Tafarel, como diz a história. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui conversando com você e com os seus espectadores, e é maravilhoso a gente falar sobre essa trajetória, né? Principalmente o pífano, né? É onde começou tudo praticamente assim na minha vida, né? Eu, menino, assim, com 12 anos, eu escutei o disco Expresso 2222 do Gilberto Gil, e eu estava começando a tocar flauta naquela época, e tocava flauta doce, e estava experimentando tocar o pífano, né? E o disco abria com uma banda de pífanos, e o Gil não participava daquela faixa, né? Eu ficava intrigado, e aí fui pesquisar nas enciclopédias o que era o pífano, o que era uma banda de pífano, e aquilo me deu aquela carimbada, assim, tipo, olha, existe uma coisa muito importante na música brasileira, e esse instrumento é muito importante para o que você vai ser quando crescer, vamos dizer assim. Isso eu com 12 anos, né? Quer dizer, essa dica foi dada pelo disco do Gilberto Gil, justamente porque a música começava e ele não participava dessa música. E eu ficava muito intrigado, porque depois ele
seguia o disco todo e aquela banda não voltava também para o resto do disco. Então, falei, isso é uma coisa muito especial que está acontecendo ali. E eu, na minha meninice, fui pesquisar, né? Na época não existia essa coisa de Google, né? Nas enciclopédias, né? Então fiquei sabendo de Mestre Vitalino, né? E das estatuetas que representavam justamente o Folguedo, banda de pífano, né? Essa coisa folclórica, né? Mas isso parecia tudo uma coisa muito assim distante, mas quando eu via aquilo dentro de casa, eu podia tocar junto com aquilo, né? E participar musicalmente, né? Quer dizer, aí a gente faz um recorte para 2021, né? Um ano antes de 2022, né? Quer dizer, uma data emblemática, né? 200 anos antes desse Expresso 2222, né? 50 anos depois desse disco, né? E o Gil completando 80 anos também. E a gente justamente saindo dessa coisa da pandemia, meio que ainda meio recluso, né? Quer dizer, o Pif Moderno ficou... a gente ficou... O último concerto nosso foi no começo de 2020, né? Quando começou a coisa da pandemia, né? Aquela coisa toda, a gente ficou... Passamos um ano e tanto, quase 2 anos sem se reunir, sem se encontrar, né? E aí, justamente durante esse momento, eu que já vi, né, pensando e sentindo essas músicas do Gil, já desde a época que eu toquei com o Gil, eu ficava tocando e imaginando como é que seria aquilo na voz do Pif Moderno, né? Na nossa organização instrumental e tudo. E aí conversei com o Gil no telefone, falamos da importância da obra dele, da beleza que era completar 80 anos. E ele falou, e eu falei, ano que vem vai fazer 200 anos antes do Expresso. Ele começou a rir, é verdade e tal. Enfim, a gente mergulhou nessa coisa. O repertório dele é um repertório assim recheado de coisas incríveis, né? Tanto musicalmente quanto a parte literária, né? A poesia do Gil é uma coisa impressionante, né? Como ela fala com a gente, né? Mas eu, como músico, né? A gente fica ligado nos caminhos harmônicos que o Gil encontra, nas levadas, nas inspiradas, nas melodias inspiradas que ele tem, né? Essa coisa toda, as influências que ele tem do Luiz Gonzaga, né? A coisa toda do samba também, né? Ele é um compositor de samba incrível, né? O Gil, né? Ele, na verdade, ele consegue colocar tudo junto no pote, assim, com o reggae, mas é um reggae dele, né? O Extra, por exemplo, a gente gravou o Extra. É uma música que quando... Carlos, o Caetano fala muito disso, né? O Caetano menciona muito isso, essa habilidade do Gil para o samba. O Caetano também diz isso que você fala, que assim aprendeu muito samba com o Gil. O Gil influenciou ele muito nessa questão do samba. Eu acho que isso pode ser assim a puxada, né, do Gil. E outra coisa que você fala, talvez o Gil desses caras grandes seja talvez dos mais nordestinos, que tem essa levada mais nordestina. Bom, mas foi só uma ligeira interrupção. Vamos lá. Então falou com o Gil e tal, ele topou. Foi, aí a gente planejou essa coisa, se encontrar no estúdio, lá no estúdio do Gil. Ele cedeu o estúdio e falou, olha, o que vocês quiserem, o que vocês precisarem da minha presença e tal, como que vocês quiserem usar a minha voz e tal. Aí, não, o pensamento é muito musical, mas a gente gosta muito das letras, então de repente é uma coisa não é um rap, e também não é uma declamação, mas é como se fosse a fala dele, que já é uma voz muito marcante, ele falando, né, em cima da melodia, quer dizer, como a gente utilizou de várias formas, né, e ele caiu dentro, Paulo, foi uma coisa linda, né, a gente entrou no estúdio, foi maravilhoso, a gente preparou, eu e o Suzano, fizemos uma pré-produção, assim, das canções, assim, mapeamos as canções
né, com uma percussão eletrônica, né, uma coisa assim orgânica, né, tudo tocado assim no estúdio do Suzano. Mas aí chegamos no estúdio na hora de tocar com o Pífano Moderno, com aquela trilha meio que feita, né? Então foi uma coisa muito boa também, uma experiência muito boa, diferentemente dos outros discos que vieram do palco para o disco, né? Agora vai ser do disco para o palco, né? Então foi muito bom e a gente conseguiu produzir de uma forma assim surpreendente. Nós gravamos 25 músicas em 4 dias. Nossa, que foi uma coisa trabalheira incrível. Que foi, cara, pau. 8 horas, né? Sessão de 8 horas, mas a gente rendeu muito bem, assim, tudo primeiro take, sabe? Tudo primeiro take, o Bolão, né? O Oscar Bolão, um grande músico querido que se foi esse ano. Poxa vida, ele fez um trabalho assim incrível, ele decupou aquilo tudo, deixou tudo escrito, chegou na hora no estúdio, pá, botou, já não tinha overdub, praticamente não teve overdub de percussão, assim, eles tocaram o que foi pro disco, sabe, uma coisa impressionante a performance deles, e aí eu e a Andréia depois fomos colocando as flautas, né, também, né, da forma como a música ia pedindo, camadas, né, que a gente ia falando, né, para não também distanciar muito do som que a gente obtém no palco, né? A gente foi bem criterioso e medido, assim, olha, o menos é mais, sabe? Então, é uma flauta baixo que conduz como se fosse o violão do Gil e 1 ou 2 pífanos ali, né? Que a presença do pífano é importante, então a gente usou pífanos feitos aí em Caruaru, pífanos feitos pelo mestre Gama também, aí de Alagoas. A gente usou pífanos indianos, né? Você falou na flauta indiana, né? Usamos esse pífano, esse aqui, ó, o Bansuri, que é uma flauta enorme, né? Um pífano em régua inteira, né? Vou usar um meme aqui da internet que diz assim, eu acho máximo aqui pra gente. O cara diz, quem não tem as manhas não entra não, sem o auxílio de um profissional. Aí tem que ter um cara normal. Cadê que o Renê que está nos ouvindo aqui, cadê que o Paulo Poeta faz um negócio desse? Não faz, né? Pode botar 1000 anos na frente. Mas, a gente já falou para danar desse trabalho. Então vamos ver um pouquinho dele para dar gosto, que é para dar gosto aqui os produtores contratarem o trabalho para vir, que eu quero ver você em Maceió. Vamos ver um pouquinho desse trabalho. Vamos ver um pouquinho. Vamos? Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim. Que não tem fim. Menina, que não tem fim. Subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante, subindo ao céu. Começou a circular. Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000.
Maravilha, rapaz. Que coisa linda. A gente diz assim, 10 redondo, especial de seda, de primeira de luxo, de primeira de luxo. Rapaz, que maravilha, né? Que maravilha. Valeu, rapaz. Valeu demais. Eu vi um trecho com aquela característica que você falou antes, que tem momentos que parece uma recitação, mas não é. É uma fala sobre a música. Você lembra qual a música que acontece? Tem uma que acontece que eu estou procurando buscar aqui, que o Gil quase fala. Assim. O Realce. É Realce, é verdade, Realce, é verdade. Isso. Ele quase que fala. Outra, isso. E ele gravou uma outra também que ele está recitando, o Ciranda. A Ciranda, que é uma música do Moacir Santos, né, que o Gil fez a letra, vem de um lugar chamado Flores, essa ciranda de tantas cores, é uma coisa linda. E ele gravou também o Parabólica Amará, recitando também, assim, tem uma coisa que ele faz no final. Agora, a faixa que é linda, assim, que ele está cantando, e que foi muito linda, e que vai sair um clipe aí recentemente, daqui a pouquinho, é o Tempo Rei, que é uma releitura do Tempo Rei que a gente fez, ficou muito lindo, e ele quebrou tudo, cara. Quebrou tudo. Ele quebrou tudo. A gente fez uma música junto também. Que maravilha. Fez uma nova para o trabalho? Foi, para esse trabalho, na época eu estava lendo um livro chamado A Queda do Céu, do Davi Copenau, o Yanomami, né? E um livro de 10 anos atrás, já denunciando tudo isso que está acontecendo agora, que eles estão denunciando agora. E esse livro é de 10 anos atrás e foi escrito há 25 anos atrás, ou seja, é um problema que faz muito tempo que está acontecendo lá na floresta amazônica, né? E eles denunciando e com medo. Justamente a queda do céu é o fim do mundo, né? Eles falando que quando você tiver a queda do céu, acabou-se, né? Então, aí a gente fez uma música pensando nessa coisa toda do xamã, né? Porque o Copenau é um xamã e ele fala muito nesse livro sobre o chapiri. O chapiri que é uma energia tipo, são os mensageiros. Os chapiris são os mensageiros do xamã, né? Os auxiliares que vão a todos os reinos, né? Então a gente fez uma música pensando nisso, no xamã e no chapiri, para a gente emanar a energia certa para o lugar certo, para colocar tudo em equilíbrio de novo, né? Porque está tudo bagunçado. É verdade. É verdade. Tem que ter uma sintonia fina agora, né? Eu acho que estamos respirando já algum novo tempo. Tomara que a gente consiga alguma coisa melhor para diante. Mas veja bem, então disco, o primeiro disco que eu vi do Pife Moderno foi um disco de capa vermelha e tinha uma música que era uma coisa assim, deixa eu ver se era uma coisa assim. Isso, foi esse. Esse aqui. Maravilha. Então foi o primeiro disco. Esse foi o primeiro disco do Pife Moderno, não? Primeiro disco do Pife Moderno. Primeiro disco, foi. Eu me lembro que tem ponteio, Exato. tem um monte de coisa muito legal, né? Ali foi o começo da experiência. Foi. Esse disco tem duas músicas que fazem parte também do Expresso 2222 do Gil, que é o Pipoca Moderna e o Canto da Ema. Essas duas músicas a gente regravou nesse disco aí. Então, esse disco, como eu estou falando, né, esse disco do Gil, o Expresso, ele foi como se fosse um mapa
um mapa da mina para minha vida, nesse sentido da estética da banda de Pífano e do repertório, o repertório atemporal, né? A música brasileira, ela tem essa virtude dela não ser muito assim de um determinado tempo. O que coloca a música no tempo é o arranjo, né? O arranjo, ele localiza mais ou menos o tempo que aquela música foi gravada, enfim. Mas o que eu sinto é que justamente o Pif moderno, ele tem uma sonoridade que ele ultrapassa essa coisa do momento, né? Você pode ouvir ele daqui a 50 anos, ele vai soar moderno, entendeu? Como é uma banda de pífano que tem, sei lá, 150 anos, a banda né, dos irmãos Biano, os irmãos Aniceto, né? Aí eu tenho um detalhe para falar para você. Não sei se você sabe, mas quando você falou pipoca moderna é assim o nome da música, né? Bom, é da banda de Pífano de Caruaru. Você sabia que a banda de Pífano de Caruaru é de Alagoas? É de Água Branca? É de Água Branca. A banda de Pífano, os dois irmãos saíram daqui para ir para Caruaru e lá se estabeleceram e viraram a banda de Pífano de Caruaru, para você ver. E aí tem uma outra coisa que, para puxar o depoimento que a gente vai trazer agora, uma outra curiosidade. Essa pessoa que você vai ouvir dando um depoimento agora sobre o Pif moderno, ela começou a tocar violão em Alagoas, né? O pai dela tinha um restaurante de carnes, era um gaúcho. Ele botou aqui um restaurante chamado Laçador. E nesse restaurante, isso faz parte isso estamos falando 30 anos atrás, eu ia muito ao restaurante, ele resolveu fazer um showzinho gaúcho. E tinha um menino tocando lá violão, né, que era o filho. Né? Eu vou mostrar esse filho dele agora falando sobre você aqui. Vamos lá! Olá, aqui é o Yamandu que está falando. Maravilhosos 25 anos, que venham muitos mais 25 anos desse grupo que mergulha dentro de um Brasil profundo, desse grupo que ilumina o nosso sentimento de sentir brasileiro, que vai evocar os índios, que vai evocar os rios, a Amazônia, todo esse ambiente, essa grandiosidade que a gente nem se dá conta que tem. Pif moderno representa tudo isso dentro do seu som. Muitos parabéns pela força de vontade que vocês têm de estar levando adiante uma música de extrema qualidade e que nos representa. Pif moderno nos representa. Beijo para vocês. Tá vendo? Você sabia dessa história que o Yamandu já morou aqui em Alagoas? Tá vendo? Fala com ele deve lembrar disso aí. Menininho, e a gente nem sabia que tava vivendo com uma joia aqui, né? A gente às vezes tem uma joia bem perto de você, como é Gildo Vieira, que a gente acabou de falar, né? Como o mestre Chau do Pif, né? Que faz... né? Todas essas joias que a gente tem e às vezes não se dá conta que elas reluzem bem perto da gente, né? E exatamente. Aí, o depoimento do Yamandu, grande músico, né? Grande músico. Nossa, fala aí sobre essa emoção. Já fez algum trabalho com ele? Você já fez algum trabalho, você e o Yamandu? Sim, a gente já fez algumas coisas junto, assim. Temos algumas participações que ele fez com o Pif moderno, né? O Pif moderno com ele, né? No show dele. E ele participa desse trabalho do Gil também, esse trabalho, né? Carnaval do Pif moderno em Gil. O Yamandu está num desses álbuns que a gente está lançando. Ele está tocando a música chamada Yamandu, é uma música que o Gil fez em homenagem a ele, né? Que fala que tem que ouvir o Yamandu com seu violão ligeiro, né? Que é o frisson do pandeiro, né? O Yamandu é um fenômeno, né? Ele, assim,
eu fico feliz de saber dessa história que ele tem essa origem artística aí em Alagoas, né, em Maceió, porque eu acho que eu acho que aquela árvore maravilhosa, ela quando ela é essa árvore, a semente, ela frutifica aonde a pessoa vai estar, né? Eu acho que um talento do tamanho do Yamandu, ele frutificou, né, dentro dele, né, e foi crescendo justamente nesses vários lugares por onde ele passou, né? Ele é uma tradução grande do Brasil, assim, porque o pai dele não parava num lugar assim, né? Ele era um itinerante, né? E eu acho que o Yamandu traz essa itinerância no som dele, né? Porque quando ele toca uma coisa, ele toca aquilo porque ele ouviu alguma coisa, né? Aquilo vem de um lugar muito forte, né? E é lindo que ele participa com a gente nesse disco, e eu quero estar sempre por perto dele. Ele é um irmão de som queridíssimo, e realmente eu fico feliz de saber dessa história que você contou, rapaz. Eu não sabia não, que eu vou falar com ele. Vou falar com ele. Pois é, era o restaurante Laçador, né? Gaúchos, e eles se apresentavam todos de bombacha, era uma coisa interessante aqui. E a gente aqui em Alagoas não sabia, muita gente nunca tinha visto uma coisa dessa, né? Só naquele tempo nem a televisão mostrava muito, então a gente só via na revista Cruzeiro, como diz a história, aquele povo de bombacha com aquelas calças, tomando chimarrão e tal. E ele bem menino mesmo. Né? E já essa... Né? Claro que a gente nem via Yamandu lá, via o grupo, mas já estava ali. E essa outra curiosidade também da banda de pífano de Caruaru ser de alagoanos. Os dois irmãos são alagoanos, né? Muito interessante. Uma coisa, eu selecionei esse depoimento do Yamandu por um motivo. Porque ele fala de uma coisa que para mim é fundamental no trabalho de todo artista, não é? É fundamental para todo artista, mas sobretudo para o músico, né? Para aquele que se propõe a trabalhar com a música, que é a descoberta do Brasil profundo, não é? Isso. O caminhar por um Brasil que pouca gente conhece. O Brasil é uma coisa continental, né? A gente fica dizendo isso, mas não tem a noção do que isso significa, né? A maioria dos brasileiros não tem essa noção. E você, como músico, tentou, a gente vai ver depois numa série de fotos que a gente tem sua aí, que você foi a esses lugares buscar esses sons. Então, como foi essa sua trajetória de Indiana Jones pelo Brasil, a cata desses momentos maravilhosos, o Marcelo D2 diz a procura da batida perfeita, você a procura do sopro perfeito, né? A procura do sopro perfeito, por quais caminhos você andou? Pois é, querido, olha só, desse momento inicial que eu te falei aqui, né, da descoberta da banda de pífano, até 1980, eu tive caminhando assim em várias vertentes assim da música brasileira. Eu tive tocando com Antônio Carlos Jocafe e com Maria Creuza. Estive aí algumas vezes em Maceió, toquei com o Johnny Alf. Eu me lembro que você tocou aqui. Você tocou aqui com o violão só, tocou com guinga. Com guinga. No Hotel Jatiuca. Eu vi esse show. Eu fui ver esse show. Exato. Né? Isso foi mais recente, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver essa trajetória um pouco contando com as fotos. Vamos rodando as fotos e você vai dizendo aí. Vamos já fazendo uma pilotagem com as fotos. Vamos lá, Renê. Solta as fotos que a gente tem aí. Olha aí, ó. Com o Hermeto lá na Finlândia, isso aí. A gente estava entrando no voo para ir essa parte aí a gente separa que a gente vai falar depois, porque interessa a gente. Essa sua estada com o Hermeto. Vamos para frente. É com o Hermeto ainda.
tá ainda, com Hermeto, eu e Jovino ali, ó o grupo ali. Tudo isso é viagem, ó. Aí com Zabé da Loca, ó. Queridona, É isso que a gente Zabé estava da falando, Loca. volta aí, Zabé da Loca, volta aí. É isso que eu estava falando, essa busca do Brasil profundo, né? É que você não se contenta a ver os experts, os virtuosos, não, você vai para os caras que fazem lá na raiz. Aí, linda essa foto. A próxima com quem? Eu acho que a próxima, eu acho que também é uma foto muito legal. Passa aí. Filmagem. Com o João do Pife, lá em Caruaru. Mestre João do Pife. Mas esse é o João nosso também? É o João de Arapiraca, não? João de Caruaru. De Caruaru mesmo, né? Isso, vamos lá, João, pra frente. João. Esse aí é um tocador de... Isso, lá um Cuicuro, lá no Xingu. Ó o Pife moderno aí, quebrando tudo. Com o Silvério. Eu acho que é o Silvério aí. Isso. Isso foi um show em homenagem ao Jackson, aí, com o professor Gilberto. Gil. Eita, olha ele aí. Estamos nós aí. Aí não dá para ver, é uma foto de palco. Pife moderno, né? Isso aí. Aí com Lenine. Isso, com Lenine e meu compadre, que Deus o tenha também, o Jarbas Cavendish, que era um pernambucano arretado, que dava aula de música lá em Goiás, em Goiânia. Esse show aí foi um show lindo. Nós fizemos com o Big Band. Olha ele aí. Nós três aí. Olha o Pife moderno aí. Eita, então, é isso aí, ó. Trajetória se comprova com fotos. É que nem aquele negócio do professor Raimundo. Lembra daquele personagem do Francisco Milani que fazia: você tem uma certidão, tem uma selfie, tem não sei lá, então não me venha com churumelas, né? Aqui não, aqui a gente matou a cobra e mostrou o pau, como diz a história. Então, como eu disse lá na exibição das fotos, cara, tem uma parte da tua vida enquanto músico que nos interessa muito, porque foi a convivência com um cara que a gente tem o maior carinho aqui em Alagoas, e o Brasil tem um carinho, e o mundo tem um carinho por ele, que é o bruxo Hermeto Pascoal. Vários músicos que eu conheço, amigos meus, por exemplo, o pessoal do Doafel, Fernandinho Melo e Luiz Bueno, né? Mauro Senise, né? Vários músicos instrumentistas de sopro, ou não de sopro, né? De teclados, percussionistas. É como se fosse uma escola, é como se eles tivessem... Para nós, eu que sou ator, o meu grande vontade era ter trabalhado com Antunes Filho, né? Porque era realmente uma escola. E eu acho que essa coisa se dá um pouco com o Hermeto. Muitos músicos instrumentistas buscam o Hermeto como uma forma de mergulhar naquele universo dele. Como foi com você essa convivência com o nosso bruxo maior? Justamente, eu por aí com 20 anos, né? 20 anos. Eu estava, por coincidência também, eu estava aí em Ipioca, nessa praia. Aí estava passando uma semana aí, que eu tocava como eu tinha falado, andei tocando com o Antônio Carlos Jocafe, com o Johnny Alf, tive uma experiência tocando com cantores, enfim, eu bem jovem, né? Mas eu sabia que a minha sina era uma coisa assim para o lado da música instrumental. Eu tinha essa certeza, né? E aí, numa noite dessas que eu estava aí em Ipioca, eu estava ouvindo a Rádio Jornal do Brasil, FM, e teve um especial com o Hermeto. 2 horas de música tocando os discos do Hermeto. Eu enlouqueci ouvindo aquilo tudo. Eu falei, eu gostaria muito de tocar com o Hermeto. Aí cheguei no Rio e, cara, por uma coincidência ou não, eu fui
né, fui convidado a fazer uma visita na casa do Hermeto. Uma amiga minha que conhecia o Campeão falou: vamos dar uma chegada lá na casa do Hermeto, tem um amigo meu aqui de Belo Horizonte. Era no Jabu? No Jabu? No Jabu ainda? Longe que só a desgraça, menino. Exato. Aí fomos lá de carro, passamos uma tarde lá, eu cheguei lá com o meu saxofone, com o soprano, o Hermeto veio, né, sem camisa, né, com a bermudinha assim, e sem óculos, com o cabelo amarrado, assim, destruiu aquela coisa da imagem do bruxo, né, aquela coisa toda. Cara, era figuraça, né? Sem óculos, né, aquele olhinho andando para lá e para cá, assim. Aí, trouxe o soprano, eu falei: vim na igreja, tem que rezar, né, Campeão? Aí subimos para ensaiar, passamos lá uma tarde inteira tocando. Aí ele me mostrou as flautas e botou, né, flautinha, flauta baixa, um monte de instrumento na minha mão, e eu tocando, né? Eu com 20 anos ali não estava com a menor pretensão de achar que ele estava me ouvindo para, vou chamar esse cara. Não, eu fui lá visitar, né? Fazer uma visita de amigo, uma coisa cordial. Eu sei, cara, uma semana depois ele me ligou, eu achei até que era trote, porque a voz dele é uma voz conhecida, assim, uma voz não é muito difícil de imitar, assim, o camarada, né, falando, e tal. E eu falei: porra, não, isso é um trote? Aí, de repente, veio o Jovino falar comigo: não, carinha, aqui é o Jovino, né, o Hermeto, a gente tá te convidando e tal, o Hermeto tá te convidando para vir aqui ensaiar com a gente e tal. E eu, com 20 anos, cara, eu fui pro Jabu, né, com meus instrumentos, cheguei lá com aquela disposição maravilhosa. E realmente, como você falou, a escola é uma escola natural, né? Aquela coisa, os desafios são muito maiores do que uma escola normal, assim, né? Porque é um trabalho, né? A gente está ali colocando um trabalho e o objetivo desse trabalho era expandir essa música, né? E foi o que a gente fez, né? Quando a gente, né, começou a tocar essa trajetória com o Hermeto, existia uma realidade. Hoje em dia, né, você vê as turnês que ele faz, isso tudo é fruto de coisas do tempo que eu estava lá atrás, ali, né, que a gente estava fazendo, que estava reiniciando uma trajetória internacional, porque ele já tinha esse destaque, né, no jazz, na coisa da música internacional, né, com Ayrton Moreira, tendo tocado gravou com Miles, né, com Miles Davis. Mas eu acho que, assim, para mim, como músico e como pensador justamente daquela coisa da música do Brasil profundo, tocar com o Hermeto me fez mergulhar muito profundamente no que é a raiz e mergulhar muito profundamente também no que é a parabólica, sabe? Aquela coisa de antenado com tudo que pode ser. Não é nem com o que existe, é com o que ainda não existe, entendeu? Isso era uma coisa assim muito desafiadora, a gente tocar uma música que você nunca ouviu e tocar com aquela certeza de que todo mundo conhece, né? É uma coisa muito interessante especial. Isso, porque eu tive em vários encontros com ele, assim, várias tardes, inclusive uma lá no Jabu também. Eu fui levar um terno de pife para ele feito com casca de jaqueira. O tambor era feito com casca dele. Pô, ele ainda hoje, eu acho que tem isso. O filho dele, como é o nome, meu Deus? Fábio. Que é percussionista. Fábio. Né? Então gosta de tocar com esse zabumba que é todo diferente. Então ele falava muito sobre isso, né? Sobre a importância de você não ter uma música pré-determinada na cabeça, né? Você ir atrás do que que a música está lhe propondo. Então ele dizia assim: é muito fácil, aqueles gringos vão para aquela... Eu nunca vi escola de improviso. Os caras vão fazer escola de improviso. Improviso é improviso. Então ele se bate muito nisso, da busca de um som inusitado, né? Mas que está presente, segundo ele, né? Porque a relação dele com o mundo, porque ele não enxerga, né? Ele, por exemplo, ele dizia: quando eu mergulhava no rio e fazia aquela borbulha, aquilo para mim é música. Então então é isso um pouco, né?
É isso, é assim que muito funciona. isso. Então você apertou muito o bonequinho com o Hermeto, aquele pi, pi. Nós fizemos um concerto, assim, foi memorável, na Sardenha, num festival de jazz. O festival ia ter um encontro de percussionistas no domingo, era durante o verão, né? E o diretor do festival foi numa outra cidade onde a gente estava tocando, num outro festival. O diretor do festival foi lá falar com o Hermeto e perguntou se o Hermeto queria participar desse encontro de percussionistas, né? Aí ele falou, claro, vamos participar, mas eu quero uma piscina. Eu quero uma piscina no palco. Aí o diretor do festival falou, como assim uma piscina? Uma piscina no palco. Aí nós vamos fazer um som dentro da piscina. Cara, então tá bom. Aí chegamos lá no festival, eles arrumaram uma piscina, montaram uma piscina dessas piscinas montável, né? Essa piscina de jardim que a gente usa aí. Montaram uma piscina que cabíamos nós todos do grupo. E a gente fez a abertura desse encontro dos percussionistas, foi feita por nós de dentro da piscina, que a gente tocou batucando dentro d'água, tocando aqueles chocalhos de boi aí, né? Aquele chocalho de boi que fica aí, né? Pendurado no boi aí, no sertão, tocando as flautas de bambu, os pífanos. Cara, foi uma loucura, tocando garrafa, né? As garrafas afinadas e tudo. Foi uma loucura, os músicos olhando, os músicos não acreditavam no que estava acontecendo. A gente tocando, batucando dentro d'água. Uma coisa incrível, um negócio incrível. Então, essa escola de tocar com o Hermeto, ela criou dentro de nós todos uma liberdade estética, mas um compromisso com a música. Tudo tem uma música, tudo tem um compromisso muito sério com a música que está se fazendo, né? Mas o meio de se chegar lá pode ser através de um instrumento ou pode chegar através de uma outra coisa que não seja um instrumento, né? Mas isso aqui é muito lindo, né? Na musicalidade, né? O Ginga tem uma música pro Hermeto que eu acho maravilhosa. Hermeto foi na cozinha para pegar o instrumental. De fogão a colherinha, tudo é coisa musical, né? Tudo é coisa musical. Vamos ouvir mais uma, vamos ouvir Naquele Tempo agora. Vamos ouvir, a gente já conversou demais. Vamos ouvir Naquele Tempo. Vamos que vamos.
Maravilha, rapaz, que coisa linda. Carlos, rapaz, parabéns. E agora é um aspecto que eu queria falar aqui, que vai muito além do músico. Isso é um aspecto do caráter, que daí vai... Eu quero me declarar aqui um fã seu, né? Eu não fiz isso no começo para não comprometer a entrevista, mas não tem como, né? Eu sou fã do seu trabalho, né? O seu trabalho é bastante inspirador, né? E mais que o seu trabalho, a sua pessoa, esse seu jeito de falar sempre como queridão, como o Hermeto fala, que todo mundo fala isso que você fala, o menino do Ofel também, campeão, essa coisa, campeão, e você essa coisa, queridão, isso é, e por isso aí a gente vê a generosidade, né, que eu acho que está mais presente, inclusive, entre os instrumentistas até do que os que cantam, que é de compartilhar o momento musical, né, com outros músicos, mesmo até mesmo que esses músicos não tenham, digamos, não estejam num nível do próprio, digamos. Talvez não seja o caso aí, mas acontece muito isso, que músicos que estão em crescimento, em formação, né, que estão ali fazendo o mesmo que você fez quando tinha 20 anos, como diz a história, né, começando a trilhar o seu caminho, E você tem esses braços abertos. Eu vi vários momentos seus. Eu ia pedir até o René, quando tiver um tempinho aí, o nosso diretor, bota aí o site do Carlos, boa, que é www.carlosmalta.com.br, né? Porque esse material, minha gente, eu tirei do site. Então tem riquíssimo site, muito bem apresentado, né? Muito bem feito mesmo. É um site novo. Fala aí desse site, como foi, quem produziu ele. Muito legal, eu achei. Dá um panorama total. Qualquer jornalista que quiser falar sobre você tá ali, tá tudo ali. Então fala um pouco porque eu acho que vocês lançaram agora, né? Foi. É muito bom você falar isso. A pessoa que criou isso está aqui, está escutando, que é minha esposa, minha companheira Daniele, produtora também. Ela tá assim, ela dá uma atenção muito especial a essa coisa do site, essa parte toda visual, né? Foi ela que está fazendo essa compilação das imagens do projeto Engil também, né? Ela é uma parceira assim, joga nas 11 posições, assim, ela é produtora, ela é atriz, ela é locutora, ela, além de tudo, é uma esteta da mais alta competência, ela tem uma cultura estética assim, espetacular, e conhece também profundamente esse mundo da música, também da música instrumental, né? O filho dela, meu filho enteado, né? O Matu Miranda, que é um super músico, compositor também, né? Ela conhece esse métier da música muito através do trabalho dele também, até pela ajuda que ela dá para ele, enfim. Mas ela mergulhou lindamente assim na minha carreira. A gente está vivendo junto há quase 5 anos e é maravilhoso ver o trabalho dela, assim, um trabalho incansável, e é um trabalho duro, assim, um trabalho não só da parte artística, né, mas a coisa física, né, de buscar o material, né, todo esse cuidado que ela teve, assim, de buscar a maior quantidade de informação, as informações mais importantes, os links, a facilidade de acessar ela.
e um camarada chamado Thiago Saccoli, né, que é o cara que construiu a parte estrutural, assim, a coisa digital, né, o construtor digital, mas com toda a informação e com toda a direção que ela deu, né, nessa parte assim de mostrar o que é importante, né? Muito lindo o trabalho dela, eu sou fã dela, ela sabe disso, mas é importante a gente falar isso aqui em rede nacional e mundial, né? Na rede mundial. É verdade, é um trabalho maravilhoso, a gente deu uma passada aí, e de novo, só lembrando, www.carlosmalta.com.br, vá lá, e outra coisa, muita sorte sua também e dela de ter imagens em alta definição de vários momentos da tua vida, né? Isso aí você, assim, foi bem documentado isso, muito legal esse trabalho. E ela persevera nessa coisa, não, vamos ligar para aquela pessoa, ele deve ter imagem em alta, vamos lá, tem que ter imagem em alta, né? Essa coisa toda. É importante, eu estava inclusive, estava falando um dia desse sobre isso, dos grandes aliados do jazz como movimento musical e como movimento social também, porque foi um movimento que catapultou, né, toda uma geração e uma qualidade de pessoas, né, dentro da música americana, na cultura americana que eu estou falando, né? O grande aliado foram os tomadores de imagem, os criadores de imagem, né? Os fotógrafos e os filmadores, que registraram momentos imortais e imortalizaram essa arte, né, do jazz, e tornaram o jazz a coisa que é hoje em dia. Eu acho que a imagem realmente ela auxilia muito a coisa da música, né? Ela traz aquele calor do momento que é feita a música, né? E foi uma sorte, por exemplo, a gente ter, né? A Dani estava no estúdio registrando esse momento, né? Com a gente lá no estúdio palco e ela registrando ali o bolão. O bolão, por exemplo, quem sabia que o bolão ia estar daqui a 6 meses, ia ter desaparecido desse planeta, ia estar numa outra forma, numa forma espírito? Quem diria isso? E ele sentado ali, e ela passava toda hora por ele ali, ele estava sempre sentado na batera, enfim, ele é como se fosse um farol ali dentro. Uma intuição, né? Uma intuição, né? Uma intuição quase. Exatamente, e uma leitura também da pessoa que está captando a imagem ali e falando assim, pô, eu tenho que captar o melhor agora, que eles não vão repetir, eu sei que eles não vão repetir. E ela fez uma coisa assim, linda também, a coisa de edição que eles estão fazendo nesses clipes, assim, é muito importante. Eu acho que é a forma da gente chegar mais rápido ao público. Hoje em dia é através das redes sociais, né? A gente já teve tantos momentos assim da parte de divulgação assim, de um trabalho como esse, né? Quando era o CD físico e aquele CD chegava, agora precisamos fazer show e não sei o que para vender CD, aquela coisa. Agora o CD, ele está no mundo, ele está aí rodando, né? Tem o Spotify, tem né, o YouTube, tem essas coisas, as redes sociais, né, esses espaços que vocês jornalistas criam, enfim, toda essa rede de divulgação, ela vem atender uma demanda muito forte que a gente tinha de espaço, né, porque a televisão não podia mostrar tudo isso, né? A televisão tem um filtro, né? A internet, o filtro é as pessoas são o filtro, né? Elas vão atrás das coisas, né? E elas mesmo começam a ficar sabendo das coisas através dos programas, de gente que elas respeitam, de gente que elas conhecem, né? E assim a arte vai sendo divulgada, né? É muito importante essa visita no site. Eu recomendo para todos que estão aqui assistindo, né? Para conhecer, muito legal a minha carreira, né? E agradeço aqui de público o trabalho da Dani. Agora entrem no site, batam a porta, mas também inscrevam-se e apertem o sininho, porque aí você vai ouvir várias coisas. Carlos, a gente chegou ao fim da nossa entrevista aqui, que é feita
pela TV Assembleia, pela TV Educativa e vai também para o site do Alagoas Arte e Cultura. Eu agora chamo as suas despedidas, mas aqui a gente vai terminar, depois que você se despedir, com uma música, né, mais longa, não é? E aí a gente pede aos nossos telespectadores da TV Educativa que a gente faça um fadezinho um pouco menor, termine um pouco antes. Na TV Assembleia a gente pode entrar um pouquinho mais. Então, deixa aí para as tuas considerações finais, como diz a história, como diriam no Supremo Tribunal. Faça as suas considerações finais, né? Olha, Paulo, adorei fazer essa entrevista. Maravilhoso, eu também adorei. Eu quero agradecer o seu convite e ao seu diretor lá, que também está lá no posto dele, e agradecer a todos os seus ouvintes, né? Mais uma vez reiterar o convite para vocês se inscreverem lá no meu canal do YouTube, para visitarem o meu site, acompanhar essa coisa toda nas redes sociais. E quero agradecer aqui de público também ao meu querido conjunto, o PIF Moderno, o meu grupo, minha banda, né? O Marcos Suzano, André Ernest Dias, Durval Pereira, Bernardo Aguiar e Oscar Bolão, onde quer que ele esteja, ele está recebendo esse agradecimento. Agradeço também ao Gil e toda a equipe dele pelo apoio incondicional que eles deram a esse trabalho. Agradeço a minha companheira Daniele Yanes por todo esse apoio e toda a parceria que a gente tem compartilhado. E agradeço ao Brasil por ser esse maravilhoso continente, berço da melhor música do mundo, berço dos maiores talentos musicais que o mundo já conheceu. Se não são os melhores, são os mais diferentes. É isso que faz a gente ser especial, né? Cantando o nosso quintal, verdade. A gente vai ser universal. É isso aí. Bom, é isso aí, minha gente. Olha, um beijo no coração de todos. A gente está encerrando, mas aqui a gente não encerra com blá, 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 nem com teretetei. É com música. Então a gente vai para os nossos telespectadores da TV Educativa e da TV Assembleia, deixar um pouco vocês aí relaxados, ouvindo essa música altissonante do Brasil profundo, desse grande artista brasileiro que é o nosso querido Carlos Malta. Roda a VT, Renê!